Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar sobre propriedades periódicas. Bom, assim como propriedades da matéria é existente no início do curso de Química, nós também vemos a importância das propriedades em se tratando dos átomos. Então, por isso, essa aula de propriedades periódicas. Então, que tipo de propriedades são essas e que são consideradas como periódicas? Bom, começando então pela carga nuclear efetiva. Bom, confesso que no ensino médio não é tão discutida assim, mas assim mesmo no ensino superior ela já é um pouco mais difundida, até porque é um parâmetro, uma propriedade periódica, onde essa carga nuclear efetiva, na verdade, ela é uma carga sofrida por um elétron. Mas claro, isso acontece num átomo polieletrônico. Mas só não confunda uma coisa, carga nuclear efetiva não é igual à carga do átomo, ou melhor, a carga do núcleo. Isso porque nós estamos tratando de elétrons que são mais internos. Então vocês vão reparar que a carga nuclear efetiva, que é representado pelo símbolo ZF, ele é igual a Z, que é o número atômico, menos a constante de blindagem, que é chamado de S. Então vamos fazer uma análise matemática em cima dessa pequena definição. Se o S ele aumenta, ou seja, se esse Szinho, a constante de blindagem, ele aumentar, quer dizer que minha constante de blindagem ele tende a diminuir. E também quando aumentamos a distância do núcleo, nós temos que a constante de blindagem ela aumenta, ou seja, o S aumenta e a carga nuclear efetiva ela diminui. Ou seja, vamos fazer uma pequena aplicação aqui. Vamos considerar, por exemplo, o átomo de magnésio e vamos considerar também esta distribuição eletrônica em subníveis, de acordo com Linus Pauling. Nós temos então essa distribuição e esses primeiros orbitais, com essas primeiras camadas, o K e o L, serão então o nosso caroço, que nós chamamos aqui o nosso cerne. Eles são os elétrons que estão mais próximos do núcleo. E os elétrons que estão aí na camada de valência serão, porventura, os que vão ficar de fora, por enquanto, desse cálculo. Então, como é que ficaria a aplicação então desses valores? A carga nuclear efetiva ficaria os 12 elétrons, que seria o seu número atômico normalmente, menos a sua constante de blindagem, ou seja, essa blindagem seria os elétrons que estariam protegendo o nosso núcleo. Então, quem são esses elétrons mais internos? Eu tenho um total de 10 elétrons, as camadas K e L somadas. Então, 12 menos os 10, 2. Então, significa que a carga nuclear efetiva deste átomo de magnésio é 2. Ou, se você preferir, 2 positivos ou mais 2, até porque nós estamos tratando de carga nuclear efetiva. Bom, uma próxima propriedade periódica ela é chamada de raio atômico. Mas o que é o raio atômico? Bom, você sabe muito bem que o raio ela é metade de um diâmetro. Beleza, isso também serve para os átomos, até porque é uma modelagem vinda dos próprios modelos atômicos propostos por diversos cientistas. Então, o raio atômico, na verdade, é a distância do núcleo até a eletrosfera, ou, melhor dizendo, até a camada de valência. Ele é considerado como um raio atômico. Ou também posso dizer que ele é uma distância internuclear. Por quê? Porque às vezes você pode se deparar com uma interação diatômica, ou seja, um composto que eu tenho 2 átomos, e aí você vai ter a distância então entre 2 núcleos, também se dado por um raio atômico. Vale lembrar também que raio atômico ele é medido experimentalmente e a sua unidade de medida é dada em angstrom. Outra propriedade periódica é chamada de energia de ionização ou potencial de ionização. Que propriedade periódica é essa? É uma propriedade onde eu tenho uma energia mínima necessária a ser empregada para eu poder retirar, remover um elétron. Isso que é uma energia de ionização. Você submete a uma energia, aí você consegue remover um elétron e no outro lado ele vai virar um íon. Mas para isso tem 2 condições. O átomo ele precisa estar isolado e no estado gasoso para que isso venha a acontecer e que seja o mais favorável energeticamente possível. E aí, quando a gente fala de energeticamente possível, nós estamos falando, por exemplo, na escala de eletronvolts. Claro, é um tipo de energia empregada para que eu consiga, então, remover esse um elétron a partir de eletricidade, por exemplo. A afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, ela já é uma energia liberada quando você
você dá um elétron. Então ele é ao contrário da energia de ionização ou potencial de ionização. Mas também acontece com duas condições. O átomo precisa ser neutro e também precisa estar no estado gasoso para que isso venha a acontecer. Existe uma outra propriedade periódica que é chamada de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É uma propriedade periódica onde consiste que um átomo ele possa atrair elétrons para si. Então, se eu fosse você, colocaria uma estrelinha nessa propriedade periódica, até porque ele é um dos parâmetros mais adequados para, por exemplo, falar sobre ligações químicas, falar sobre polaridade, consequentemente forças intermoleculares. Então, por isso que é uma propriedade muito importante. E a eletronegatividade, ela vai trabalhar bastante esses átomos que têm esse poder de atração de elétrons. Então, vocês vão reparar que existe uma escala de eletronegatividade, também chamada de escala de Pauling ou fila da eletronegatividade, onde nós temos os átomos de flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, hidrogênio, carbono e assim chegando aos metais também. Então, para a gente lembrar dessa ilustre frase, dessa ilustre fila, é só a gente falar: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aí você vai lembrar rapidamente dessa grande fila. Então você vai reparar que nós vamos pegar do flúor e vamos no sentido para os metais, ou seja, o flúor então é o átomo mais eletronegativo de toda a tabela periódica. E aí vem seguindo o oxigênio, o nitrogênio, formando essa palavrinha aí chamada de FON. Nós vamos utilizar essa palavrinha FON numa outra questão já a seguir. Bom, e aí, já que eu tenho a eletronegatividade, eu também tenho a eletropositividade, que vai ser uma propriedade periódica onde um átomo ele prefere ceder elétrons para ficar positivo. E você vai reparar que isso acontece muito com os metais. Os metais são reconhecidos por serem eletropositivos. Inclusive, nós vamos fazer menção também lá em pilhas e baterias, lá na aula de eletroquímica, onde os metais, por serem eletropositivos, eles também possuem aí essa disputa de quem é que vai ceder elétrons primeiro, por exemplo. E aí, de acordo com a eletropositividade, eu também tenho uma propriedade de reatividade, que é uma propriedade periódica, onde nós entendemos de que os metais eles podem ser mais reativos do que outros, mas isso depende da eletropositividade. Então, quanto maior a eletropositividade, maior então será a nossa reatividade daquele metal. Então, vocês vão ver que também existe uma fila, de reatividade, onde ela começa com os metais alcalinos, alcalino-terrosos, alguns metais de transição, o hidrogênio, e aí termina-se então com os metais nobres, ditos raros. Ou seja, seriam esses metais que teriam dificuldade de reagir por serem considerados nobres, ou seja, por apresentarem baixa reatividade, logo apresentam também baixa eletropositividade, ou seja, dificuldade de ceder elétrons. Tem outra propriedade também muito curiosa, que é a densidade absoluta. Lembramos também que a densidade ela é a proporção entre a massa e o volume, mas isso acontece dada uma pressão e temperatura adequadas para que isso aconteça. Certa vez, Odlin e Meyer eles determinaram uma propriedade periódica chamada de volume atômico. Esse volume atômico, na verdade, corresponde ao volume dado um molde composto ou de uma substância, desde que esteja no estado sólido. E aí terminamos também com os pontos de fusão e ebulição, que também são propriedades periódicas. Ponto de fusão é aquele ponto que nós conhecemos que ele vai sair do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é quando o composto sairá do composto líquido para o gás ou vapor. E isso, claro, medidas as temperaturas e pressões adequadas para que a gente venha entender essa variação do estado de agregação. Então, resumindo, dentre essas inúmeras propriedades, gostaria de confirmar 3 propriedades muito importantes, que será o raio atômico, a afinidade eletrônica e a energia de ionização. Você vai ver que essas 3 propriedades elas são interessantes porque o raio atômico ela costuma variar para um lado. A afinidade eletrônica e a energia de ionização eles variam para o mesmo lado. Só tem uma diferença, é que a afinidade eletrônica a gente não considera os gases nobres. Por quê? Porque eles já são considerados estáveis, então eles não querem mais elétrons. Mas claro, isso também não desconfigura a necessidade de nós utilizarmos, por exemplo, outras propriedades como a eletropositividade, a eletronegatividade, reatividade, que serão tratadas em próximas aulas. Você também já ouviu falar sobre propriedades aperiódicas?
aperiódicas. Essas propriedades aperiódicas significa que não tem uma variação uniforme de forma crescente ou decrescente. Se você for reparar, todas essas propriedades comentadas até aqui, elas possuem uma uniformidade em se tratando de variação. Agora, o próprio Odrin, ele recomendou, por exemplo, calor específico, que era uma propriedade que acabou se tornando como aperiódica. Ela não possui uma variação crescente ou decrescente de forma uniforme. Isso também se aplica à massa específica, à dureza, o índice de refração. Claro, existem outras propriedades aperiódicas, mas ficamos por aqui. Essas são as propriedades periódicas que são consideradas atualmente. Obrigado por me valeu, até a próxima.